e animam. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Igreja, por favor, repete. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Vamos mais uma vez? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Vocês já pararam para perceber a promessa de Deus aqui? Que maravilha! Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Vamos continuar? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas o quê? Bem-sucedido. Por onde quer andar. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás... Tem uma questão que diz que serás prudente, né? Então, prudentemente te conduzirás e então serás bem sucedido. Irmãos, pode se atentar. Mais uma vez eu quero agradecer a missionária Elaine, que tem me chamado mais uma vez para estar aqui. Eu aceito o desafio, eu falo que eu sou corajosa, não tanto quanto o Josué, que nós vamos ver aqui como ele foi corajoso, mas eu gosto de aceitar os desafios. E quando ela me chamou, eu falei, quis passar a peteca para minha mãe, a missionária Elaine não deixou. Ela não deixou, eu percebi na hora que não era isso. Amém. A gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus nos ordena e precisamos obedecer à voz de Deus. Às vezes, quando Deus te convida ou Deus te chama para fazer alguma coisa, você quer correr da raia, você quer sair correndo. Mas se Deus chamou você, é porque Ele quer que você vá. Ele não quer transferir a sua responsabilidade, mas não pode transferir a sua responsabilidade para o outro. Mas no momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, então você pensa na hora que Ele te chamar. Eu estou olhando ali para a irmã Lúcia, estou lembrando que eu acho que foi o último culto das irmãs, que a irmã Lúcia falou aqui também sobre Josué e Caleb. Eu não vou falar sobre Caleb, eu vou falar sobre Josué. E me vem à memória um corinto muito antigo que eu aprendi com um dos pastores que passou na minha vida, aqui nos Estados Unidos, que foi o pastor Sérgio. E ele contava assim, ó, Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E se eu chegasse em voltar, eu não temerei. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para construir a terra que nos deu. E se eu chegasse em voltar, eu nunca temerei. Nos trouxe aqui para construir a terra que nos deu. Aleluia! Se Deus prometeu uma coisa para você, fique no lugar aonde Ele te colocar. E não tente se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você vai sofrer consequências. E se Deus tem prometido algo para você, espera nele. Espera, porque o melhor de Deus realmente está aqui para você, se você obedecer aquilo que Ele tem falado para você. E nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem para você, amém? E quando eu quero titular essa mensagem, mais ou menos com o título, como o futuro nos assusta.
Porque nós somos desafiados todos os dias com surpresas. Nós nos assustamos muitas vezes sem saber o que vai acontecer. Nós muitas vezes não podemos prever o nosso futuro. E às vezes acontece como, por exemplo, vemos aí na notícia, a Bolsa de Valores, as ações das Bolsas de Valores caem, despencam e todo mundo investiu dinheiro naquilo ali e você não tem segurança nenhuma. Às vezes você pensa que você vai para a escola, que você vai para o trabalho e que vai estar tudo bem, que você vai chegar em casa. Mas a semana passada nós somos pelo menos 2 pessoas que partiram para a eternidade. Uma delas era a paciente do consultório que eu trabalho. Essa mulher foi simplesmente dar um diagnóstico para ela de 6 meses de vida porque ela estava com câncer no cérebro. Acontece que ela não chegou a viver nem 2 meses. Com menos de 2 meses, ela partiu para a eternidade e eu penso que foi sem Jesus. Porque ela era uma pessoa que a gente olhava, sabia que realmente ela não tinha Deus. Eu às vezes falava com ela, minha chefe também, mas ela partiu para a eternidade. Igual eu botei no meu blog, sem ter tido tempo de lutar contra o câncer. Ela simplesmente não teve tempo e deixou 2 filhos, um de 7 e um de 9 anos. Uma outra pessoa que partiu da eternidade foi a filha de uma amiga minha, que quando eu estive em Brasília, o ano passado, ela me chamou para ir na igreja dela. Aí eu fui na igreja dela, lá na N2, ela é esposa de um dos pastores que frequentam ali a igreja. A filhinha dela, de apenas 11 anos de idade, também partiu para a eternidade. Nós não sabemos o que o dia de amanhã nos resguarda. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso o título dessa mensagem diz assim: o coragem quando o futuro te assusta. E nós temos aqui Josué. Josué ficou no lugar de quem? Nada mais, nada menos do que o grande líder Moisés. E eu penso que quando Josué pegou essa tarefa, ele deve ter ficado, vamos aqui, tremendo nas pernas, Tiago. Eu acho que ele deve ter, porque eu estou tremendo, naquela vez que eu preguei aqui no domingo, o irmão estava ali e falou que meu braço tremia aqui assim. Eu acho que o orçamento tremendo. Mas eu penso que quando Josué soube da responsabilidade dele, que ele seria o sucessor de Moisés, que ele teria que conduzir aquela multidão, porque dizem os historiadores que eram mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente. E diz a história, imaginem só como é que Josué tinha se sentido. Apesar de estar na escola de Moisés, apesar de ter visto coisas na vida daquele grande homem, agora eu vou ter que substituir Moisés? E aí, se fosse com você, irmão Aldo? Se Deus te chamasse para substituir um grande homem de Deus, se fosse com você, missionária Elaine, se o Senhor falasse com você, missionária Vanessa, você vai substituir uma outra serva de Deus, ela vai fazer um outro trabalho, e você vai fazer o trabalho dela. Como vocês encarariam se alguém chegasse no seu gabinete da Casa Civil, né, como diz lá no Brasil, assim, né, Tati? Você perguntei hoje assim, o nome? E falasse, ok, é quem assessora o presidente da República, né? Nós temos isso aqui, se chegasse alguém para você e falasse, você fosse o chefe da Casa Civil, o ministro ali, e falasse para você assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou aguentar isso? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou trabalhar? Aí o gabinete ajuda a Dilma, certo? Aqui nos Estados Unidos o presidente também tem. E se chegasse alguém para você, se você chegasse para alguém e falasse, olha, eu estou com uma tarefa tão grande, eu estou com tanto medo, porque a minha responsabilidade é muito grande, eu não sei o que eu vou fazer. O que você diria para essa pessoa? Como você iria aconselhar esta pessoa? Nós sabemos que sucesso é muito diferente do sucesso no meio evangélico, para nós que servimos a Deus, é muito diferente do que o mundo fala aí fora. Nós sabemos que Jesus foi um homem de sucesso, nós estamos falando sobre bem-sucedido. Nós sabemos que Jesus foi um homem que marcou a nossa vida, marcou a história, mas ele nunca esteve nos 10 mais, no New York Times, ou então na Time Magazine. Ele não estava ali, assim como Paulo também não, que deixou o seu status no meio dos religiosos e passou a viver com fome, sem lugar para dormir, com naufrágios, com açoites, mas ele largou tudo isso para poder servir a Jesus. Porque Jesus, sabe o que Jesus fez com ele? E eu me lembro muito bem da palavra do irmão José, que trouxe aqui uma vez, não sei que quando que foi, mas uma simples frase que ele falou marcou a minha noite naquele dia. Quando ele disse que talvez, ele estava imaginando, falando isso para igreja, que talvez Saulo tinha caído do cavalo, para que Jesus pudesse mostrar para ele a luz e ele poder abrir os olhos dele, e que ele estava perseguindo a igreja e ele teve que ser uma nova criatura. E muitas das vezes isso
possa acontecer na nossa vida. Para que Paulo, depois, quando esse Paulo aqui, Jesus precisou, ele precisou ter um encontro com Jesus, ele precisou,